Rouen, França, 30 de maio de 1431. A cidade ainda amanhecia quando os sinos começaram a tocar. Não em festa, mas em alerta. Eu caminhei pelas ruas estreitas, com meu caderno escondido no manto, misturado à multidão silenciosa. Havia algo de diferente naquela manhã. Os soldados mantinham os olhos baixos. As freiras choravam baixinho. Até os inquisidores evitavam se encarar. Era o dia em que uma menina seria queimada. Não uma criminosa comum, mas uma figura quase mística, Joana. Eu a havia visto dias antes, acorrentada, mas de cabeça erguida. Seus olhos não tremiam. Não havia ódio neles, só fé. Uma fé que os próprios padres temiam. Aos 17 anos, ela já havia enfrentado exércitos, inspirado reis e mudado o rumo de guerras. E agora? Ali estava ela, condenada por heresia, por ouvir vozes celestiais, por ousar vestir armadura e comandar homens. Os juízes diziam que era bruxa. O povo não sabia mais no que acreditar. Mas eu sabia. Eu estava ali e vi nos olhos dela algo que nenhum tribunal poderia apagar. Fé verdadeira, inquebrável. O julgamento aconteceu numa câmara escura, fria, onde a luz das velas tremia mais que os argumentos dos inquisidores. Eu me sentei ao fundo entre clérigos e soldados, fingindo ser apenas mais um curioso. Mas meu olhar buscava apenas uma pessoa, Joana. Ela entrou com os pés acorrentados, roupa simples, cabelos cortados, mas ereta como uma torre. A voz do inquisidor ecoou pela sala. Você ouviu vozes? Joana respirou. Sim, de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Houve murmúrio. Alguns riram, outros desviaram o olhar, mas eu só conseguia olhar para ela. Você acredita estar cumprindo ordens de Deus? Sim. A cada resposta, os juízes se encolhiam mais por dentro. Eles queriam medo, queriam negação, mas ela só entregava convicção. Vi o bispo Cauchon suar pela testa. Vi o escriba errar a transcrição e ter de rasgar o pergaminho. Ela não era uma herege, era um problema, um símbolo perigoso demais para ser deixado vivo. Os ingleses a temiam mais como ideia do que como guerreira, porque ela havia feito algo que ninguém esperava. Deu fé ao povo. No fim, o veredito já estava escrito antes mesmo do primeiro dia. Culpada de heresia, feitiçaria e transgressão da ordem divina. Eu anotei isso palavra por palavra, mas o que o papel não captou foi o olhar dela. Joana sabia. Queimar seu corpo seria fácil, mas apagar o que ela despertou, isso nem 1000 fogueiras dariam conta. Quando ela deixou a sala, vi um dos guardas ajoelhar-se em silêncio. A fé dela queimava mais que o fogo que estavam prestes a acender. O som dos sinos não era de luto, era de punição. A praça central de Rouen estava cheia, gente de toda parte, alguns por curiosidade, outros por medo, uns poucos por devoção silenciosa. Eu já estava ali quando a escolta apareceu. 4 soldados e ela, Joana. Nenhuma cor, nenhum luxo, apenas uma túnica acinzentada e um crucifixo pendurado no peito. O carrasco caminhava à frente, rosto coberto, mãos firmes. Atrás dele, a pira de madeira já montada, alta, cruel. Vi uma criança ser retirada pelos pais às pressas e vi velhos ajoelhados rezando baixinho, como se a cidade estivesse prestes a cometer um pecado maior do que podia carregar. Joana subiu os degraus da fogueira sem hesitar. Ela pediu apenas uma coisa: uma cruz. Um soldado hesitou.
e deu a ela um crucifixo improvisado, feito de 2 galhos presos com um cordão. Ela beijou o símbolo com ternura, como se beijasse a própria alma. Eu me aproximei o quanto pude, anotei cada gesto, cada olhar. Os padres leram a sentença. As palavras eram duras, mas a voz deles, trêmula. O carrasco acendeu a tocha. A multidão prendeu a respiração. E naquele momento, Joana ergueu o rosto ao céu e gritou: Jesus! Jesus! O fogo subiu devagar. Primeiro fumaça, depois chamas amareladas lambendo a madeira. Ela não gritou por socorro, não implorou por vida, apenas rezou. Seus cabelos escureceram, sua silhueta tremeu, mas seus olhos ficaram voltados ao céu até o fim. Quando tudo virou cinza, um silêncio absoluto tomou a praça. E eu, no meio da multidão, escrevi a última linha com a mão trêmula. Hoje mataram uma mulher, mas nasceu uma lenda. Voltei a Rouen anos depois. A cidade seguia viva. As pessoas andavam apressadas pelas mesmas vielas. Os sinos ainda tocavam, mas ali, bem no centro da praça, havia um vazio. Onde antes ardeu a fogueira, agora havia flores, silêncio, respeito. Era 1456, 25 anos após a morte de Joana d'Arc. Fui até os arquivos do tribunal e acompanhei como repórter o que ninguém esperava: o julgamento da verdade. O mesmo sistema que a condenou agora reabria as feridas. Testemunhas vinham de longe. Padres choravam ao lembrar do dia da execução. Ela era inocente. Era uma enviada de Deus. Matamos uma santa. Eu vi o rosto do inquisidor envelhecido. Colchão já não estava ali, mas seu nome sim. A igreja, pressionada pela verdade e pelo povo, finalmente cedeu. Joana d'Arc é reabilitada. A condenação foi injusta. Anos depois, canonizaram-na. Joana virou santa. Mas eu não precisava desse título, porque eu estive lá. Eu vi seus pés acorrentados, sua coragem inabalável, a fé que não tremia nem diante das chamas. E hoje, tantos séculos depois, seu nome ainda arde nas páginas da história. Queimaram seu corpo, mas nunca sua voz. Nunca sua missão. Eu sou o repórter solitário. Naquele dia, Rouen não queimou uma herege, queimou uma heroína. Se essa história mexeu com você, ajude a mantê-la acesa. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.